Vocês não estão vendo aí, mas Marcel tá caindo o mundo lá fora. Deve estar fazendo tipo uns 24 graus. Eu tô congelando. Oi, gente, aqui é a Carol, vocês estão no Irreparável e hoje nós vamos rapidinho conversar sobre as piores leituras que eu fiz em 2018. A gente já conversou, mais ou menos fez um levantamento sobre as minhas leituras de 2018, então não vou me atentar a isso, vamos realmente falar sobre os livros e eu acho que são só 10. Deixa eu olhar aqui na minha lista. Gente, não tem numeração, mas eu acho que são 10. Vamos embora. Então, esse foi o ano que eu finalmente finalizei a trilogia de Mara Dyer. Bom, era uma trilogia, agora a mulher já escreveu um quarto livro na versão do Noah. E puta que pariu, porque eles não param naquilo que eles já tinham feito. Enfim, terminei de ler a trilogia de Mara Dyer. O primeiro e o segundo livro são incríveis. O terceiro, um cocô. Gente, o livro não desenvolve, o livro não desenrola. Eu achei que quando eu já comecei a ler esse livro diversas vezes, né? Eu vim acabar esse ano, mas já comecei a ler esse livro diversas outras vezes. E eu achei que o problema estava comigo. Mas o problema não é comigo, amigo, é com o livro. A autora ela começa essa história com uma pegada meio espiritual, meio fantasma, sabe? E aí você tem um narrador que não é confiável. Eu amo essas coisas, eu amo terror com essa questão de espíritos, eu amo essa coisa do não ser confiável, né? E daí a mulher pula disso pra um X-Men. Tenha dó, amiga, tenha dó. E aí isso me desagradou muito na história, assim, tipo, muito, absurdamente. Eu não tive muita paciência com o resto. Uma coisa que eu sempre gostei muito nos livros da Mara era que existia essa interação fortíssima entre ela e o Noah. São dois personagens que eles funcionam absurdamente juntos. E aí nesse livro a gente tem Mara, com os amigos de Mara e mais Mara. Então, não. Infelizmente, não rolou. Outro livro que tá aqui na minha lista, na verdade foi um livro que me deixou bem indecisa assim durante o ano, foi o Depois da Queda, do Dennis Lehane, eu acho que é esse o nome dele. E é um livro muito confuso, é um livro de ritmos muito estranhos, assim, é um livro que começa bem paradão, bem lento, de repente do metade pro fim você faz, sabe, você leva um choque, e da metade pro fim do livro é e você vai levando choques consecutivos, assim, sabe. Eu acho que essa inconstância de ritmo, não é que eu goste quando o ritmo, que eu desgoste quando o livro do ritmo muda, não tenho problema com relação a isso, mas quando ele muda do jeito que foi mudado nesse livro do Lehane, ele deixa você meio desnorteado e eu não curti essa questão desse ritmo. A personagem é um personagem que durante a leitura você oscila muito entre amar e detestar e dizer, minha amiga, que porra é que você tá fazendo, entendeu? Enfim, é um livro que não me agradou, muito mais pela questão do ritmo dele. Uma pena, porque dizem que o Lehane é um puta de um escritor. Eu acho que eu comecei pelo lado errado dele. Outro foi o Estrelas da Sorte, da Nora Roberts. A Arqueiro começou a lançar essa nova série da Nora Roberts esse ano, acho que é Os Guardiões, o nome da série. Já lançou os 3 livros, né? Que a Nora Roberts não nada fazer essas trilogias. Vamos fazer trilogia tudo parecida. Nora Roberts. E aí fez esse livro, eu fiquei adiando, porque eu tinha acabado a Sina do Sete há pouco tempo. E eu amo a Sina do Sete, né? Os livros da Nora são os livros que eu mais gosto. É essa trilogia da Sina do Sete. E aí eu fiz, não, mas aí eu tava em um mês, tinha que abrir os pedidos, eu não sabia bem o que pedir. A Thaisa já tinha falado desse livro da Nora. Eu fiz, eu vou pegar o livro da Nora pra ler. Pra que eu fui fazer isso? Minha gente, além do básico, de todo o livro da Nora ter a mesma estrutura, sabe? As mesmas quantidades de homens e mulheres, a mesma estrutura narrativa, ela tem uma mania de colocar o povo para comer o livro inteiro. O mundo tá acabando, vamos resolver aqui durante uma pizza. O mundo tá acabando, fulano pega uma cerveja na geladeira, fulano vai fazer compras e vamos comer um sushi. Amiga, não, corta isso. Putz, grilo. É para não usar muitas páginas, construindo melhor as coisas? Não sei. Ainda teve isso. No livro da Sina do Sete, da Nora, eu gosto muito da estrutura dos personagens, né? De como é que eles funcionam, né, os personagens, porque 3 eram amigos desde a infância. 2 das mulheres eram amigas antigas e uma outra que se incorpora à história, que você, na verdade, não sente muito essa invasão da vida dela, porque os outros eram muito amigos.
nesse livro ninguém conhece ninguém, mas de repente eu lhe conheço hoje, você já é minha best friend, eu já tô lhe defendendo pra todo mundo, a gente já tá contando segredos de infância. Sabe? Tipo, novamente não. Então, as estruturas de relacionamento são péssimas nesse livro, péssimas mesmo. A parte sobrenatural é interessante, mas só. E não é toda, tá? Só um pedaço assim da parte sobrenatural. Enfim, o livro é muito, muito ruim em comparação a outras coisas que eu li da Nora. E eu já li uma quantidade de livro considerável da Nora, assim. Considerável em relação ao que eu li de livros de determinados autores, não do que a Nora já escreveu, porque ele é uma coisa assim estúpida de quantidade de livros que ela escreve. Outro foi uma decepção assim esse ano. Foi o Fraude Legítima, da Lockhart. Eu amo mentirosos. E esse livro foi um chute nos cunhão que eu não tenho, sabe? Além de ser uma cópia descarada do talentoso Ripley, na versão feminina, esse livro apresenta personagens altamente desprezíveis, assim, né? Nem porque as pessoas são ruins, são pessoas que você não se importa, você não tá dando a mínima pra ela. E eu acho que não é porque, mas a menina é uma vilãzinha. Velho, você consegue construir vilões que sejam altamente empáticos, que você consegue criar empatia com vilões. Tem vilões que são muito foda, entendeu? Então, um Loki da vida, claro que cinema é um outro tipo de linguagem, né? Mas eu sou apaixonada por Loki, o Loki é um anti-herói, entendeu? Vamos ver um vilão que seja da literatura. Voldemort. Voldemort é um vilão que eu adoro. O Grindelwald do Animais Fantásticos, aí também é mais uma linguagem de cinema, mas eu tô tentando dizer a vocês é que existem vilões, você consegue criar uma vilania e que o vilão seja empático, que ele gere empatia por parte de quem tá lendo. O Conde Olaf das Desventuras em Série, sabe? Então a gente aí vem com um personagem que é uma vilãzinha, aí o povo diz, mas a gente não cria afeto com o personagem porque a menina é uma vilã. Foda-se, você consegue ser um vilão e criar... O massa de você criar um vilão é você criar um vilão que convença o leitor de que você pode torcer por ele, sabe como é que é? Tipo esse menino Joey da série do Você, que eu vejo tanta gente, mas ele é mau, mas ele é tão bonzinho. Não, ele é mau, mas a construção do cara faz com que você crie uma empatia por ele em alguns momentos. Então, tá entendendo? Tá entendendo essa balança? A autora não soube fazer nessa história. A personagem é totalmente um saco. Esse é o nome. Ela é um saco. Aí eu li um outro que foi da editora Jangada, que é o Mistério em Chalk Hill. Eu tô no momento de procurar histórias de terror que me agradem. Livros são muito difíceis de me agradar no sentido do terror. Não consigo sentir o terror de verdade. E aí foi o caso muito desse livro. Agora sim, eu tinha lido um outro livro do... John Boyne, chamado A Casa Assombrada. E esse livro segue o mesmo padrão. Uma mulher que foi arrumar um emprego tomando conta de crianças de uma casa que é o mesmo padrão do A Volta do Parafuso, do Henry James. Mas A Volta do Parafuso tem toda uma estrutura psicológica ali que ele insere na história, que ele engana, sabe? É uma serpente, assim, dentro da história incrível, a narrativa do Henry James naquele livro. O do John Boyne também, claro que não é tão legal quanto do Henry James, que você acaba a história e você não sabe o que acreditar. E o do John Boyne é aquilo ali, né? E esse livro a gente vem com uma coisa que na verdade se resolve, mas você ainda fica tentando entender qual é a da personagem. O livro é bem chato, ele poderia ter momentos de picos muito melhores, tá? A gente sabe que literatura, cinema, ele tem que ter momentos de pico, senão você perde rápido ali a atenção do leitor. E aí foi o que aconteceu com essa história. Eu li, sabe, me arrastando o livro, e olha que é um tema que eu amo, né? Casas assombradas, crianças meio sinistras, mas não rolou com essa história. O que é uma pena, porque, cara, eu queria muito que tivesse funcionado. Procura-se um livro de terror com espíritos decentes, se vocês souberem, me indique. Outro livro que também foi um rombo assim no meu coração foi O Segredo de Helena, da Lucinda Riley. Eu já li alguns livros da Lucinda, gosto muito dos livros da Lucinda, mas esse pra mim foi muito chato. Principalmente porque eu me senti enganada com a história, sabe? Ele dá a ideia de que vai existir um relacionamento X, mas esse relacionamento X não existe.
ele não é nem pincelado direito, na verdade. Na verdade, a preocupação da autora vai ser o relacionamento de mãe e filho. E isso não fica muito claro ali, sabe? Enfim, ela tinha dois núcleos ali, não dois núcleos, mas ela tinha dois personagens muito importantes na história, que era essa mãe e esse filho. Ela dá voz aos dois, mas acaba não resolvendo muito bem a situação da mãe, sabe? Meio pra mim que ficou meio, tá, tipo, foda-se, né? Tanto faz como tanto fez o que aconteceu com essa mãe. Ela não me cativou em nada. O menino, ele tinha um certo carisma, mas a mãe não rolou. E aí eu acho que não é que o livro seja ruim, mas é que ele não me fisgou tanto quanto A Casa das Orquídeas, por exemplo, que é um livro grandioso dela. Enfim, foi uma decepçãozinha do ano. O outro foi o Princesa das Cinzas, que saiu pelo Arqueiro, que tinha aquela proposta, aquela capa linda, aquela proposta genial, e a personagem é um saco. O livro é um tédio, as pessoas fazem coisas que você não acredita que elas estão fazendo, ninguém vai chacoalhar para dizer que elas estão erradas. As pessoas que deveriam ser ruins são boas de um jeito errado, as pessoas que são boas são péssimas de um jeito certo. Enfim, é um livro que me causou muita raiva durante a leitura, que teve muita vontade de tacar ele na parede, e eu simplesmente detestei a protagonista. Eu não sei como é que alguém compara aquela menina Katniss ou a Mari do... Cara, como é o nome do livro, minha gente? Rainha Vermelha. Que não é um grande livro, mas assim, comparado aos Jogos Vorazes, né? Mas é um livro decente, muito mais decente do que Princesa das Cinzas. E o povo teve a coragem de comparar personagens desse livro, que eu nem lembro o nome da criatura, pra você ver como ela foi tão significante na minha vida, com a Katniss e com a Mari, do Rainha Vermelha. Eu li um nacional que eu não gostei. Chama-se Procura-se uma Esposa, de uma autora chamada Josiane Veiga. Foi um livro que alguém estava falando em algum grupo, disseram, olha, é um livro curto, vai lá ler. E talvez o meu problema tenha sido justamente porque o livro era curto, sabe? Eu não gosto muito de livros que os personagens não são bem trabalhados, e eu acho que faltou muito trabalhar os protagonistas dessa história. Começa bem, mas aí desanda, e quando desanda, desanda bonito. E outra coisa que me irritou foi porque a personagem vai falar aqui de um Velho Oeste, né? No momento Velho Oeste, a menina sai da cidade, vai morar com essa família, com esse cara e com essa filha dele no interior nos Estados Unidos, na época do Velho Oeste, naquelas bandas ali do Oeste. E ela bota a linguagem coloquial nas falas dos personagens, o que é óbvio a ser feito, né? A coisa certa a se fazer, ela agiu bem colocar. Mas ela coloca esses coloquiais na narrativa do autor, né? Assim, e fulano foi andar de cavalo. Essa simples frase se transforma em um parágrafo inteiro, ela tentando dizer isso em uma linguagem coloquial. Velho, caramba, pra quê? Pra quê? Não, amiga, não. A gente não precisa que a narrativa da história seja colocada, a gente precisa que as falas dele sejam. Entendeu como é que é o babado? É assim o babado. Enfim, infelizmente não curti. Outro também foi um chutezinho assim pra mim, foi o Tartarugas até lá embaixo, do John Green. Engraçado que esse livro entrou em várias listas de melhores do ano, mas entrou nas minhas listas dos piores. Lembrando que, gente, assim, porque eu botei na minha lista dos piores, não quer dizer que os livros todos tenham sido 1 estrela, 2 estrelas, não. Tem livros aqui que eu dei 4 estrelas. Mas que quando eu fui comparar com os outros livros que eu li do ano, eu me decepcionei forte com alguma coisa neles. E foi a mesma coisa e foi isso que aconteceu com Tartarugas até lá embaixo. Que eu gosto da temática, eu gosto da menina, mas eu detestei a construção do livro. Ele vem da ideia, ele acha que ele lança uma trajetória do herói e não existe essa trajetória do herói, sabe? A única coisa interessante no livro é o toque da menina, é como ela reage a isso. É o toque. A única coisa interessante do livro é a problemática de saúde da menina e como é que ela reage a isso. E, enfim, e pronto, acabou-se. É a única coisa boa do livro. O livro não tem o ritmo, não tem estrutura delineada, não tem uma trajetória do herói bem feita. Só tem isso, só tem o toque da menina e as reações dela ao toque. E o último livro que tá aqui nessa minha listinha, misericórdia, tem um monte de coisa aqui, nada a ver, que tá nessa minha listinha é o Vox, que eu acho que foi um livro que eu dei 4 estrelas, não é um livro que se perde todo, porque eu gosto muito do começo do Vox, mas o final foi totalmente decepcionante pra mim. Que a gente vem com a história muito feminista, sabe? De um momento em que as mulheres não têm voz em um país e de uma métrica que pode fazer com que essas coisas comecem a mudar.
E, velho, a resolução da história, o final da história fica na mão de homens. Quer dizer, como é que você está passando uma mensagem de que mulheres podem, que mulheres, sabe? E no final das contas é um homem que resolve a porrada toda, a parada toda. Na minha cabeça isso não foi concebível, sabe? Isso não aconteceu. A situação, a forte da história, o principal da história estava se desenrolando muito longe dos olhos do narrador, que é os olhos da mulher. Então a mulher está em um canto super calma, numa fazenda, curtindo o sol, o céu, e a história bagaceira todinha se torna rolando do outro lado da cidade. Você fica... Ainda que fosse um homem, o que eu acho absolutamente errado em uma história nesse estilo, você botar a responsabilidade de resolver a situação na mão de um homem, a gente não acompanha como é que é resolutiva disso, sabe? E eu fiquei muito decepcionada com como essas coisas aconteceram. Enfim, foi um livro de final decepcionante, falas certíssimas, parecia que eu estava lendo a fala do nosso novo presidente ali, sabe, naquele livro, as idiotices, assim, as asneiras que ele e os ministros dele falam sobre as mulheres. Eu parece que estava vendo no livro tudo que eles diziam ali. E aí pensando, porra, é assim que começa um problema grande em uma sociedade. E aí saiu desse livro que estava grandioso, de falas grandiosas, de momentos grandiosos, para um livro que não tem final que condiz. Infelizmente, não rolou. Então, gente, nem sei quantos livros foram esses livros aí. Lembrando que não foi que todos os livros tinham sido ruins, péssimos. Foram livros que eu esperava mais deles e eles me decepcionaram em algum momento. Tirando um outro que realmente foi ruim e péssimo. Beijos, até a próxima.